Olá pessoal, então essa aula hoje a gente vai tratar de cats, bras e operadores, né? O que é isso? Isso aí, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é a tentativa de formalizar um pouco, né, o que significa, na verdade, os estados quânticos, né? Baseado no experimento de Stern-Gerlach, que a gente viu recentemente, a gente tem a ideia de que existem, né, duas possibilidades para a componente Z do spin do elétron, né? Então, aqui a gente viu que os estados quânticos, que a gente pode chamar de psi, de Sz+, né? E psi de Sz-, né? Que são basicamente o estado, né? Das partículas que se dividem em dois feixes ao passar por uma máquina de Stern-Gerlach, né? Esses estados quânticos dessas partículas, né? Eles podem ser formalizados, né? E aí é onde vem a ideia de Dirac, né? Que a gente conhece como a notação de Dirac, na verdade, né? É chamar esses estados quânticos aqui de cats, né? O que são cats? Na verdade, a gente vai ver que são vetores, né? Que podem ser tratados de forma algébrica, né? De uma forma bem elegante, né? Usando aí as ideias que a gente conhece de espaços vetoriais, né? Então eu chamo agora esses dois estados quânticos que a gente pode imaginar anteriormente como se fossem funções, como se fossem até também vetores, né? E tratá-los, né? Como de fato vetores, né? Dentro de um espaço vetorial, né? Na verdade, essa notação que eu estou colocando aqui é uma notação bem exagerada, né? Atualmente se utiliza os cats, né, para spin mais e spin menos do elétron, né? É simplesmente um cat mais, você vai ver muito nos livros, né? E cat menos, né? Mas o que é o cat propriamente dito, né? Essa ideia de cat, na verdade, que foi introduzida por Dirac, né? É para simbolizar, né? Então aqui simbolizar um tipo de vetor, né? Então, o vetor, quando a gente chama de cat, né? Denominado, por exemplo, de alfa, com esse símbolo aqui, né? A barra, o alfa e esse símbolo aqui, na verdade, isso representa, né? O estado quântico do sistema físico que você está estudando, né? Isso do ponto de vista físico, né? A visão de um físico. Então, esse aqui é o estado quântico do sistema físico. Pode ser o estado do elétron, né? Das partículas que, por exemplo, atravessam o experimento de Stern-Gerlach. Então, o spin daqueles átomos lá, de prata, né? Ele é associado a um estado quântico, a um tipo de comportamento, uma característica, né? Propriamente daquela partícula. Isso é a interpretação física, né? Bom, o vetor cat também ele pode ter uma outra visão, que é a visão mais matemática, né? Ou seja, o vetor cat, né, representa simplesmente um vetor, né, que é uma entidade, né, obviamente, uma entidade de um espaço vetorial. Tá bom? E o que é esse espaço vetorial? O que a gente pode fazer com esse espaço vetorial? Na verdade, a gente já viu isso aqui na aula passada, que a gente propôs que, por exemplo, os estados, né, do operador SX e do SY, né, eles poderiam ser combinações lineares dos estados quânticos do operador SZ, que é justamente esse cat aí mais e esse cat menos, né? Só que quando eu proponho que é uma combinação linear, né, o que me garante que isso daí, né, é formalmente correto, né, é a construção do que a gente conhece como espaço de Hilbert, né? O que é um espaço de Hilbert? O espaço de Hilbert, né, é um espaço, é uma extensão, digamos assim, do espaço que a gente conhece euclidiano, né, em que você não fica mais restrito a uma quantidade de dimensões, 3, por exemplo. No espaço euclidiano que a gente conhece, dos vetores, onde você tem o produto escalar, onde você projeta a componente de vetor sobre o outro, onde você aplica rotação, onde você calcula o produto vetorial, isso daí é o que a gente conhece como o espaço euclidiano, né? Que ele tem dimensão 3. Tá bom? O espaço de Hilbert ele é um espaço vetorial assim como o espaço euclidiano, só que ele não está preso, né, à dimensão. Então,
na verdade, a gente conhece como espaço de dimensão infinita. Né? Então, o que é o espaço de Hilbert? É um espaço vetorial, né? Estendido, tá certo? Em que a dimensão é infinita. Né? Então, a dimensão dele pode ser infinita. Bom, na verdade, ela pode ter a dimensão que você queira, né? A dimensão arbitrária, digamos assim. Né? Mas a dimensão infinita, porque na maioria das vezes a gente vai encontrar aqui na mecânica quântica, né? Estados quânticos, principalmente os estados que a gente escreve como função da posição e do momento linear, eles vão ter dimensão infinita. Aqui no caso dos spins é um caso muito específico, né? Onde o espaço vetorial que a gente está trabalhando é de duas componentes. Né? Ele tem dimensão 2. Né? Então, esses estados quânticos de spin aqui que a gente conhece, ele tem dimensão 2. Por quê? Porque só tem, né, duas possibilidades. Então, o espaço aqui dos spins, segundo a notação de Dirac, é um espaço de Hilbert com dimensão 2. Né? Alguns autores também chamam isso daí de sistema de dois níveis, né? Que é quando você tem basicamente duas possibilidades, né, de se encontrar o seu sistema físico, tá bom? Nesse espaço de Hilbert, né, o vetor ket, que é escrito dessa forma aqui, ele obedece, né, algumas propriedades. A principal delas, que a gente vai ver posteriormente, né, é o fato de que tem que ter um tipo de produto interno definido. Né? Isso é o que caracteriza também o espaço de Hilbert. É um espaço vetorial estendido, né, e que você tem lá definido uma operação de produto interno que a gente conhece lá no espaço euclidiano como sendo produto escalar. Então, que propriedades são essas? Né? A primeira, na verdade, é a adição. Né? A adição de dois kets, ela te dá um novo ket. Então, por exemplo, um ket alfa mais um ket beta, né, vai me dar um ket diferente. Né? Então, esse gama aqui, ele é um vetor ket que é diferente do vetor alfa, né, obviamente, e ele também é diferente do vetor beta. Tá bom? Outra propriedade importante, né, é a multiplicação por um escalar. E o que é interessante aqui é que se você pegar, por exemplo, uma constante c e multiplicar pelo vetor ket alfa, né, isso vai te dar um outro vetor, por exemplo, eta, tá bom? Mas na verdade, eta é semelhante, né, ao vetor alfa. Do ponto de vista tanto matemático como do ponto de vista físico, isso aqui se representa, né, o mesmo estado. O mesmo estado. Na verdade, do ponto de vista físico, né, do ponto de vista matemático é basicamente um prolongamento deste vetor, né, mas do ponto de vista físico representa o mesmo estado físico. A gente vai ver posteriormente como é que isso daí se transforma. Então, o mesmo estado físico. Bom, então, quando você multiplica por um escalar, você não muda o vetor e você pode multiplicar, né, tranquilamente esse ket. Né? Bom, aí vem outra propriedade interessante, que é a atuação, né, de um operador. O que é um operador? O operador ele vai simbolizar um determinado observável físico. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente viu que o spin, né, ele representa um observável físico, ou seja, você mede a componente z do spin, né, no experimento de Stern-Galáctico, você mede que te dá mais h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2, e ao mesmo tempo, né, aquele observável físico, no contexto agora aqui da matemática, né, da ideia de espaço vetorial, né, ele representa, né, um operador. E esse operador ele mexe nas propriedades do ket. Então, basicamente, a ideia de operador, né, é mexer em um ket, transformar esse ket. Então, a atuação de um operador, que eu vou chamar aqui de A, né, ele faz com que você crie um novo estado quântico. Né? Então, quando A
atua no estado alfa, o resultado disso daqui pode ser um ket beta, né? Onde alfa é, na maioria dos casos, diferente de beta e não representa mais o mesmo estado físico, né? Esse A aqui, que é o nosso operador, tá certo? Ele pode ser o que na mecânica quântica? Ele pode ser o spin, como a gente já viu, né? Ele pode ser o momento, bom, pode ser posição. O que mais? Ele pode ser, na verdade, a energia e outras coisas. Tá bom? A gente vai ver que ao longo do curso várias coisas aí ter características, né, de operador. Né? Tem uma situação muito particular quando a atuação de um operador deixa o ket resultante inalterado. Na verdade, multiplicado por uma constante que basicamente representa o mesmo estado físico. Que situação é essa? Então, imagine a situação onde esse operador A atua no estado alfa e o resultado disso é uma constante, né, vezes o próprio ket. Ou seja, você não mexe, não altera o estado físico, digamos assim. Essa situação é uma situação muito particular, né, que a gente vai ver que acontece bastante na maioria dos problemas físicos, né? E isso é uma relação que é conhecida na matemática, né, na teoria e na análise funcional, digamos assim, né? Que é uma relação de alto valor e alto vetor. Então, quando você encontra nessa situação aí, né, a gente está diante de uma relação de alto valor e alto vetor, ou seja, alfa, né, o ket alfa é alto vetor de A, tá bom? E o nosso C é alto valor de A, né? O porquê dessas palavras é basicamente a ideia de que a atuação desse estado é um estado muito particular, né, que é característica do operador, em que se você atua o operador sobre ele, você não mexe, né, nesse estado. Você ganha uma informação, que no caso aqui é o chamado alto valor, e você não mexe no estado físico. Então você é capaz de medir uma propriedade aí física, né? Porque esse A aí ele pode representar um observável físico, pode ser spin, pode ser momento, posição, energia, tudo faz. Ele atua sobre um determinado ket, né? E ele te dá como resultado uma constante, né, multiplicado pelo próprio ket, ou seja, você não altera o seu sistema físico e ainda ganha essa constante. Essa constante aí, tá certo? É chamada de alto valor. A grande ideia aqui é que você não ganha somente uma constante. Em geral, né, na maioria dos problemas que a gente tem, a atuação do operador A vai te dar uma série de estados próprios, né, daí a ideia de alto vetor ou alto estado, né, e uma série de valores constantes também, que são chamados alto valores. Né? Então você tem uma série de informações aqui que podem correr de forma infinita. Mas que pode ir para infinito. No problema de Stern-Gerlach, isso aqui fica muito evidente. Por exemplo, quando você tem o operador A sendo a componente Z do spin, né? Perceba que a componente Z do spin, a gente vai considerar nessa mesma ideia aqui, atuando sobre esse ket+, né? Que é o estado quântico de uma partícula com ket+, me produz um alto valor, que é mais H cortado sobre 2, e o próprio ket+. Eu vou já fazer uma ideia aqui do experimento para mostrar o que significa isso na prática. Né? E o operador SZ, atuando aqui no menos, né, vai me dar menos H cortado sobre 2, né, ket menos. Né? O que é isso na prática lá do experimento? Então você tem aqui a maquininha de Stern-Gerlach que eu discuti nas aulas anteriores, né? Ou seja, o Stern-Gerlach na direção Z. Quando você vem com um feixe aqui qualquer, que você não sabe o spin, as componentes são divididas. Tá bom? Então aqui vem as partículas que estão com o ket+, ou seja, com o spin para cima, e aqui estão as partículas que estão no estado ket-. Né? Aí você lembra que a gente tentou
né, barrar aqui, a gente barra, na verdade, um dos feixes, né, e faz esse feixe aqui mais, por exemplo, passar novamente por uma máquina de Stern-Gerlach na direção Z, por exemplo, na mesma direção. O que vai acontecer? Obviamente que esse feixe aqui vai ser defletido de novo na direção, né, Z, porque todas as partículas aqui, né, estão com o spin para cima. Ou seja, quando você passa isso aqui no campo magnético, né, o campo magnético aqui é variável, digamos assim, um dB dz diferente de zero, né? O que acontece? Essas partículas são defletidas lá no experimento de Stern-Gerlach. Aí você barra esse pessoal aqui que está com o spin para baixo, você faz com que esse feixe passe novamente num campo magnético variável, semelhante, né? E o que acontece? Você continua obtendo uma deflexão para cima, né? Isso é uma evidência de que você está medindo sempre aqui, né, mais H cortado sobre 2, né? E o ket resultante aqui é mais, né? E esse ket aqui é mais. Ou seja, esse aqui seria o menos, né? Esse segundo experimento que você faz aqui, né, que é a segunda maquininha de Stern-Gerlach, é como se você estivesse medindo agora o valor do SZ no próprio feixe que já vem com as partículas de spin para cima, e você obtém a deflexão de mais H cortado sobre 2 e permanece com as partículas de spin para cima. Essa seria a ideia de uma relação de alto valor e alto vetor, olhando, né, para o experimento de Stern-Gerlach. Você obtém uma deflexão, ou seja, você obtém uma medida no valor da componente Z do spin, e você deixa inalterado o estado quântico da partícula. Então, se aqui entrou, né, partícula com spin para cima, o que sai do equipamento é partícula de spin para cima. Então, se entrou aqui partícula com spin para cima, ao passar por um campo na mesma direção, partícula com spin para cima. Tudo bem? Então, essa daí seria, né, a ideia de você fazer uma medida, né, de uma relação de alto valor e alto vetor, olhando, né, para o experimento. Tudo bem? E no nosso caso, essa relação de alto valor e alto vetor só proporciona dois estados, né? Então, nesse caso aqui, a gente só tem, né, dois alto. Esse operador SZ, ele tem dois alto estados. Dois autoestados. Certo? Tudo bem? Bom, continuando um pouquinho aqui, o que acontece? Esse conjunto que você encontra aqui, né, ele pode ser usado, né, para representar agora qualquer estado físico, né? Ou seja, você pode pegar um estado quântico qualquer eta, né, e tentar expandir esse estado quântico eta justamente, né, nesses vetores ket que são chamados de autovetores. Ou seja, aqui você vai ganhar aqui um lambda vezes o alfa de i. Como é que é isso? Né? Então, isso aqui seria uma combinação linear. Então, digamos que você tem um determinado operador A, né, em que você, de alguma forma que a gente vai ver posteriormente, encontrou uma coleção de estados, né, uma coleção de kets, né, que são, né, basicamente, né, autoestados daquele operador em que você atua aquele operador sobre ele, né, e ele permanece inalterado. Digamos que você de alguma forma encontrou isso daí, né? Quando você quiser representar agora um outro estado qualquer do seu sistema, né, relacionado obviamente a spin, né, você pode propor que ele é uma expansão, assim como a gente fez com as componentes Y e as componentes X, né, do spin. A gente propôs que era uma expansão, né, dos dois estados do SZ. Né? Então, quando você faz essa expansão aqui, isso aqui, na verdade, se transforma em uma base para expandir o seu ket genérico, né? E isso daqui são os coeficientes.
Esses coeficientes podem ser complexos, ou seja, lambda i pode pertencer aí aos números complexos sem problema. Não tem problema nenhum isso daí ser complexo, né? E essa somatória vai até n, onde n aqui, no caso, né, é a dimensão do espaço. Como no caso dos spins a dimensão era 2, a gente tem uma soma só de 2, né, estados. Tá bom? Então, esses caras aqui podem servir como base para representar um ket qualquer do seu espaço. Aí, qual é a analogia que a gente pode fazer com o espaço euclidiano tradicional? É muito simples, né? Você lembra lá que no espaço euclidiano tradicional, a gente tem os vetores de base I, J, vou colocar aqui da forma que normalmente é feito, né? Esse aqui é o I, que é na direção X, né? Esse aqui é o Y, então a gente tem aqui um vetor de base na direção J. Tudo bem? E na direção Z a gente tem aqui o nosso vetor K. Ora, o que acontece? Em geral, eu posso escrever qualquer outro vetor A, né? Eu posso, né, escrever o vetor A como sendo uma combinação linear, né, desses três vetores de base. Então, eu escrevo assim, ó, AX na direção Y, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Né? Ou seja, o meu vetor A ele é uma somatória de I igual a 1 até 3 de quem? Da componente AI, né? Vezes um vetor de base aqui que eu vou chamar Ezinho I, né? Onde esse Ezinho I ele simboliza os vetores I, J, K. Tá bom? Então perceba que a construção desse ket como combinação linear de uma base, né, definida por um operador, né, é semelhante ao que a gente faz no R3. Né? Ou seja, a dimensão aqui é 3, mas aqui pode ser qualquer um. Aí você pergunta, mas o que gera esses vetores de base? Né? Diferentemente do que acontece no espaço R3, não existe um gerador, digamos assim, né, da base. Né? Aqui a gente pode se utilizar, né, dos autoestados de um operador qualquer do problema. No caso aqui a gente está usando os autoestados, por exemplo, do SZ, né, que tem dimensão 2. Então você expande aqui nos autoestados do SZ. No R3 isso aqui não é bem definido. Na verdade a gente usa isso aqui como uma base canônica. Né? Isso aqui é chamado até de base canônica. Mas você pode mudar essa base também lá no R3. Né? Lembra que se você fizer aí qualquer modificação na base, né, se você lembrar aí dos cursos de geometria analítica, você continua conseguindo escrever esse mesmo vetor A, só que usando, obviamente, né, outra base. Tudo bem? Então essas seriam as ideias básicas do que são os kets. Né? Só que, né, para que a gente tenha ket definido nesse espaço aqui, é importantíssimo a gente ter o que a gente conhece como BRA, né? Que é o chamado espaço dual. O que significa esse espaço dual? Né? O espaço dual é a ideia de que para todo ket que exista no espaço dos kets, né, a gente tenha um chamado correspondente dual, só que com em outro espaço. Né? Isso aqui é chamado de correspondência. E você vai já ver para que serve isso aqui. Correspondência, né? Dual. Para que serve esse correspondente dual? Né? Serve, na verdade, para a gente definir daqui a pouco o que a gente conhece como produto interno. Né? Então, todo vetor ket vai ter o seu BRA, né, que é o seu correspondente dual. Então, da mesma forma que os vetores SZ mais, né, tem o seu ket, existe aqui o que a gente conhece como correspondente dual, né, vou colocar aqui até um CD, né, que é o BRA. Tá bom? O BRA. Né?
Da mesma forma que a gente tem aqui, então aqui também tem o SZ menos, correspondente dual. A gente tem o BRA SZ menos, né? Então, da mesma forma que você tem as propriedades do cat, né? No espaço dual, por definição, né? É um pouquinho diferente. Por exemplo, né? Quando você tem, por exemplo, uma constante multiplicada por um cat, para você encontrar o correspondente dual dele, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o BRA, que é o alfa, multiplicar aqui pela constante complexa. Né? Então, por definição, né, o correspondente dual deste estado é esse estado aqui na forma de BRA, só que com a constante complexa. Né? Então, em geral, uma combinação linear, por exemplo, C-alfa, cat alfa, mais C-beta, cat beta, o correspondente dual dele, né, vai ser alfa, que multiplica a constante C-alfa complexo, né, conjugado, né, e aqui beta, C-beta complexo conjugado. Né. Aí sim, agora que a gente definiu o espaço dos cats e o espaço dual, que é dos BRAs, né, que é o espaço dos BRAs, a gente pode definir o chamado produto interno. Né? O produto interno é quando você une um cat, né? Esse aqui é a união de um cat, ou de um BRA, na verdade, provavelmente dito, e um cat. E por que esses nomes BRA, cat? Na verdade, ó, se você pegar aqui a união do BRA, por exemplo, beta, um BRA diferente, multiplicar por um alfa, que é o nosso cat, tá bom? Eu vou ter como resultado aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer que isso aqui é um número. Né? Lembra lá no R3 que o produto interno entre dois vetores é um escalar? Né? Aqui também. O produto interno entre esses dois vetores é um número que pode ser complexo. A única diferença é que esse número aqui pode ser complexo. E o nome vem da onde? O nome vem o seguinte, ó, porque em inglês existe a palavra parênteses, né? Parênteses, né, é equivalente a bracket. Aqui. Bracket, né? Ou seja, aqui é o BRA, aqui é o ponto, né, que é o C, que é a união, e o cat. Né? Então, essa união de BRA ponto cat, né, é chamada de bracket. Né? Então, alfa, beta alfa, né, essa união de parênteses aqui entre esses dois, né, é um produto interno entre um BRA e um cat. Tudo bem? Aí a gente vem com dois postulados aqui relacionados a esse produto interno. São postulados porque a gente não pode, digamos, provar, mas faz parte da definição de produto interno. Quais são eles? Né? A primeira é que o produto interno de alfa, beta, por exemplo, entre dois cats, um BRA e um cat diferente, né? Ele é o complexo conjugado, né, do inverso, né? Ou seja, o produto interno inverso entre esses dois. Isso aqui é um postulado. Quando você une o BRA relacionado ao alfa e o cat relacionado ao beta, né, isso aqui vai ser o complexo conjugado do BRA relacionado ao beta, né, que multiplica o alfa, tá bom? O cat relacionado ao alfa. Esse aqui é um postulado. O segundo postulado que a gente tem que considerar aqui, nessa nova formulação aqui de estados, né, é que o produto do alfa com ele mesmo é maior ou igual a zero, né, e é real. Não é complexo. Esse produto interno aqui ele pode ser complexo, aqui pode ser lambda pertencente aos complexos, sem problema nenhum. Né? Agora aqui não, é real. Quando você multiplica esse cat por ele mesmo, ele é real. Bom, na verdade ele ainda é maior do que zero. Ele só vai ser zero se esse cara for o vetor nulo. Né? Tipo assim, isso aqui é um terceiro postulado. Se
alfa alfa for 0, né? Então alfa é o chamado ket nulo. Bom, então isso aqui é real. Na linguagem de espaço vetorial, isso aqui significa métrica positiva. Né? Quando você considera que qualquer produto interno de um ket com ele mesmo, né, não sendo o vetor nulo, né, isso aí é positivo. Tá bom? É chamado de métrica positiva para esse espaço aí vetorial. Tudo bem? Nesse sentido, a gente começa a ganhar a ideia, né, lá, começa a trazer tudo que a gente sabe lá do espaço euclidiano para esse espaço ket, por exemplo. Né? Se, o que a gente tem mais? Se alfa, beta for igual a 0, né, isso aqui é chamado de ortogonal, ou seja, eles são ortogonais entre si. Tá bom? Se alfa com alfa, que é justamente o produto interno de um vetor com ele mesmo, for igual a 1, né? Então o estado, o ket, né, basicamente, alfa, está o quê? Normalizado. Tá bom? Aí você vê que é semelhante lá ao R3, né? Porque no R3, se você tem um produto interno entre dois vetores, ou produto escalar entre dois vetores, se o cara for 0, né? Você vai ter que alfa, né? A é ortogonal a B. Bom, forma um ângulo aqui de 90 graus. Né? O que eu quero fazer aqui é uma álgebra semelhante, mas eu não quero associar isso daí a um vetor no R3. Eu quero dizer que isso aí é um estado quântico. Tá bom? Então, se for ortogonal, o produto interno entre os dois é 0. Né? No R3 também, se, por exemplo, um vetor unitário E multiplicado por L mesmo for igual a 1, né? Isso aqui te diz que Ezinho, né, está normalizado. Então, isso aqui também vale lá para o R3. E a gente está fazendo a extensão aqui para o nosso espaço vetorial. Digamos que esse cara agora, né, a terceira possibilidade aqui, né, se o nosso ket alfa não for normalizado, existe uma forma de normalizá-lo. Né? Se ele não for normalizado, eu posso dizer que existe um ket alfa normalizado, né? Que vai ser o mesmo multiplicado, que é igual a constante de normalização vezes esse ket alfa não normalizado. E aí como é que você calcula a constante de normalização? Ora, percebe que aqui eu não mexo no estado quântico, porque qualquer constante multiplicada pelo vetor ket deixa o estado quântico aqui inalterado. Bom? Então como é que eu normalizo esse cara aqui? Basta que eu faça que o produto interno entre o ket n com o Bra dele mesmo seja igual a 1. Consequentemente, o correspondente dual desse rapaz aqui é alfa vezes o Cn estrela, como a gente já viu, né, que é o Bra. Né? E aqui o ket é Cn alfa. Né? Esse aqui seria o ket. Aqui seria o ket. Ora, essa constante vezes essa constante tem que dar igual a 1. Né? Então fica assim, ó, Cn módulo ao quadrado, que é o produto desse com esse aqui. Produto interno de alfa e alfa, que não é 1, porque ele não é normalizado. Né? Isso aqui é igual a 1. Quanto é que vai ser a nossa constante de normalização? Né? Porque esse cara aqui a gente chama de constante de normalização. Ok? Quanto é que vai ser essa constante de normalização aí? Né? Pelas nossas continhas, né, vai ser o quê? 1 sobre raiz de alfa. Ou seja, o produto interno de alfa com alfa, que é positivo e é real, a raiz quadrada, né, o inverso da raiz quadrada, isso daí é a nossa constante de normalização. Né? E obviamente que eu posso escolher essa constante de normalização real. Né? Esse resultado aqui vai ser real. Eu posso escolher
o CN ser real, ou seja, a nossa constante de normalização, né, ela pode ser real. Né? E aí, com essas ideias de espaço dual, né, a gente vem agora com a atuação do operador. Né? Como que fica a atuação de um operador no espaço dual? Né? Como é que a gente pode interpretar isso daí? Ora, quando um operador X qualquer atua num ket alfa, isso me produz um ket beta, que não necessariamente é o mesmo alfa, a gente já viu. Só vai ser o alfa se for autoestado. Né? Como é que fica a correspondência dual disso daqui? Né? Então a gente vai definir agora que o correspondente dual é o Bra beta. Né? E isso tem que ser igual a alguma coisa. Qual é essa coisa? Né? É o Bra alfa. Né? E o operador ele vai passar por uma transformação. Né? Essa transformação é chamada de hermitiano adjunto. Né? Então, esse cara aqui é um operador chamado de hermitiano adjunto. Bom? E que atua nos vetores Bra. Então, em geral, esse tipo de operador, essa transformação que você faz no operador, que é chamada de hermitiano adjunto, ela é feita nos Bras. Tudo bem? Então, da mesma forma que você encontra o correspondente dual de um vetor, você pode encontrar o correspondente dual da atuação desse operador sobre um vetor. Eu estou definindo tudo isso aqui porque no final a gente vai encontrar algumas propriedades importantes aí no que se refere, né, os estados quânticos e os estados e os observáveis físicos. Tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é como que se constrói, né, a álgebra necessária para se entender, tá certo? A mecânica quântica. Né? Então, agora que a gente viu o que é um produto interno e como é que é a atuação de um operador, né, mesmo no espaço Bra, fica a curiosidade. Será que os produtos, né, os chamados produtos, né, que a gente pode fazer nesse tipo de ket, né? Porque a gente viu que tem um produto interno, né? Será que existe outro tipo de produto? Né? O que acontece, por exemplo, se eu juntar não o Bra com ket, mas se eu juntar um ket com Bra, né? Então vou chamar aqui agora de produto externo. Existe? Existe. O que é o produto externo? Olha como é interessante a analogia, ela é importante. O produto interno lá no espaço euclidiano, o resultado dele, né, era um vetor. Desculpa, era um número, né, que era o produto escalar. O produto entre dois vetores, escalar, é um, né, número. Né? Aqui também, o produto entre um bar e um ket é um número, só que complexo. Né? O produto externo, lá no R3, era o produto chamado produto vetorial, entre dois vetores. E a gente sabe que o produto vetorial entre dois vetores é outro vetor. Né? O que é o produto externo aqui? O produto externo é a união de um Bra, de um ket, né? De um ket com um Bra. Ou seja, é algo desse tipo aqui, ó. É a união de um ket beta com um alfa. Né? O que é isso? Né? O que significa esse cara aí? Lá no espaço euclidiano era outro vetor, o produto externo. Mas aqui é o que? Né? Perceba que se você pegar esse rapaz aqui e juntar com um outro ket, o que é o resultado disso daí? Né? Isso aqui vai ser esse cara aqui, esse aqui é um produto interno. Né? A junção desses dois aqui, ó, por exemplo, é um produto interno. Né? Então, isso aqui vai ser ket beta. Bom,
Juntando o alfa com o gama, isso aqui vai ser um número, né? Que multiplicado por o beta vai ser um outro estado. Então, você vai ter aqui um número, digamos, C, né? Que é o resultado desse cara aqui, que multiplica o beta. Ou seja, essa entidade aqui, que eu não sei o que é o produto externo, atuou num estado gama e me produziu um vetor diferente, que é C vezes beta. O que produz um estado diferente nessa nossa álgebra aqui, né? A única coisa que produz um estado diferente aqui é um operador. Então, esse produto externo aqui, na verdade, ele é um operador. Por quê? Porque ele te conduz, digamos que é um operador O, né? A atuação desse operador O sobre o nosso estado gama nos conduziu a uma constante multiplicado pelo ket beta, né? Então, por isso que ele é operador. Tá certo? Tudo bem? Então, nesse sentido aí, a gente tem a atuação essa construção matemática que a gente está fazendo aqui, já nos diz o seguinte, que o produto interno é um número e o produto externo entre um ket e um bra é um operador. Bem? Então, é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente estiver trabalhando com esses kets e com esses bras. Né? Agora, uma coisa importante sobre os operadores. Né? Tem um detalhe importante que é muito fundamental aqui, que você não pode esquecer jamais, é a chamada multiplicação de operadores. O que tem a multiplicação de operadores? Né? É quando você une dois operadores em conjunto. Né? É a união de dois operadores em sequência. Né? Ou seja, é o x juntamente com o operador y, né? Atuando aqui sobre um outro estado qualquer. Né? Obviamente que a união desses dois operadores, isso aqui vai me dar como resultado um outro ket, que eu vou chamar aqui de ket beta, e a atuação desse cara aqui me produz um ket alfa. Né? Lógico que a atuação de dois operadores também vai me dar um outro ket diferente. Tá bom? Só que é importantíssimo a gente perceber que x atuando no y é diferente, né? X junto com y é diferente de y com x. Né? A gente diz que é uma relação, né? Não comutativa. Tá bom? Não necessariamente dá a mesma coisa. Por quê? Né? Porque, novamente, o x aqui com o y atuando num ket gama, o resultado disso daqui pode me dar, como eu já fiz aqui, um outro ket beta. E o resultado do x atuando no beta vai me dar um alfa. Né? Quando você inverte x atuando no gama, eu não sei o que é que x atuando no gama não é x igual atuando no beta. Né? Então, x atuando no gama aqui vai ser outra coisa. Pode ser um eta diferente. E o y atuando nesse eta aqui não necessariamente é o beta, porque x, y atuando no gama era o beta. Né? Mas y atuando no eta pode ser outra coisa, pode ser um ket diferente θ. Né? E em geral, alfa é diferente de θ. São estados de ket diferentes. Isso porque, em geral, x e y é diferente de yx. Tá bom? Por outro lado, apesar de não ser uma relação comutativa, né, a relação entre dois operadores ela é associativa. Né? Então, entretanto, né, a multiplicação de operadores é
associativo. Tá certo? Isso significa que quando você junta 3 operadores, né? Isso aqui é equivalente a x, y, z, né? Que é equivalente a x, y, z. Né? Só não pode ser equivalente a x, z, depois atuando no y, porque não necessariamente eles comutam. Né? Então, essa a atuação aí, essa relação de associação aí, ela é verdadeira. Né? Só que tem um detalhe aqui, né? Importante, né? Uma observação interessante a se fazer. Quem é o correspondente dual de um operador que é a junção de 2 operadores? Né? Por exemplo, o operador A é B com C. Né? Quem é? Então, se A é B com C, quem é a hermitiano adjunto? Né? Em função de B e C. Né? Como é que a gente pode fazer isso daqui? Não é tão difícil. Ó. Perceba que A atuando num ket alfa, por exemplo, vai ser o B e o C atuando nesse ket alfa. Né? Mas, imagine que C atuando no alfa é um certo ket beta, porque muda o estado. Né? Mas quem é B atuando nesse ket beta? Né? Será que eu tenho como tirar o correspondente dual dele? Tenho. Quem é o correspondente dual desse rapaz? O correspondente dual desse rapaz é o nosso ket beta, né? Com o B hermitiano adjunto. Né? Mas quem é agora esse Bra beta? Ora, ket beta a gente tinha visto aqui que era a atuação do C no alfa. Né? Quem é o correspondente dual desse rapaz aqui? Então, o correspondente dual do beta vai ser alfa com C hermitiano adjunto. O que eu faço agora? Uma vez que eu tenho quem é agora o nosso Bra beta, eu jogo essa informação aqui. Né? Consequentemente, a atuação do A sobre o alfa, que é B, C, alfa, o correspondente dual vai ser alfa, C, adaga, né, que é o hermitiano adjunto, B, adaga. Esse símbolozinho dessa espada aqui é chamado de adaga. Né? Ou seja, B, C, hermitiano adjunto, né, que é o A hermitiano adjunto, isso aqui é igual a C, adaga, B, adaga. Essa é uma relação importantíssima que a gente vai levar aí para frente, tá bom? No nosso curso. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o que a gente pode falar mais acerca disso daí? Né? Já que a gente pode fazer todas essas associações aí, tem algumas associações que a gente não pode fazer, né? São os chamados produtos ilegais entre 2 kets. Quais são os produtos ilegais? É a junção de um ket alfa com outro ket beta, né? Isso aqui, a menos que a gente esteja falando, como a gente vai ver depois, de espaços vetoriais distintos, né? Porque aí, querendo ou não, é a união de 2 espaços vetoriais, né? Então, a menos que a gente esteja falando isso daqui, esse produto aqui ele é, né, ilegal. Não faz sentido você colocar um ket juntamente com outro ket. Da mesma forma, a união de 2 bras também ela é considerada, né, um produto ilegal. O que tem mais legal aí? O que é ilegal, por exemplo, é um operador sem ser o hermitiano adjunto atuando, né, em um bra do lado esquerdo. Né? Isso aqui também é ilegal. Né? E, de forma análoga, um operador qualquer atuando do lado direito de um ket também não faz sentido. São chamados de produtos ilegais. Então, tanto esses dois aqui como esses dois aqui, eles não fazem
sentido na teoria. Bom, são chamados de produtos ilegais. Tá bom? Agora, uma coisa importante que a gente pode entender aqui, né? Se você tiver, por exemplo, uma atuação, né, de um operador X qualquer atuando num alfa, né, e a gente sabe que o resultado disso daqui, né, é um ket eta qualquer, né? O que acontece se eu multiplicar agora pela esquerda, porque eu posso fazer isso daí por um BRA, né? Será que eu posso pegar aqui um BRA e multiplicar pela esquerda com o resultado da atuação do operador nesse alfa, né? Eu posso fazer isso daqui. Por quê? Porque esse é um produto legal, é o chamado produto interno. Ele é o beta multiplicado por um eta, que é ket. Isso aqui é beta eta, né? O resultado disso aqui é um número, né? Então, essa notação aqui que eu condensei aqui, eu posso dizer que isso aqui é beta com o operador x atuando no operador alfa. Tá bom? Então, isso aqui é válido. E isso aqui é um número complexo aqui, qualquer lambda, né? O que seria o lambda complexo? Ora, o lambda complexo vai ser o complexo conjugado deste produto inteiro, que é beta x atuando num alfa, né, complexo conjugado. Mas quem é esse cara daqui de dentro? Ora, esse cara aqui de dentro é o nosso beta eta. Concorda? Como isso aqui também é um produto interno, eu posso ter o resultado do complexo conjugado aqui, eu vou inverter. É eta multiplicado por beta. Tá bom? Então, quem é o nosso lambda asterisco, né? Que é justamente o complexo conjugado desse rapaz aqui. Ele vai ser a multiplicação do BRA do eta, né, com o ket do beta. Mas quem é o BRA do eta? Ora, o correspondente dual desse rapaz aqui, a gente sabe como é que faz. Então, o BRA do eta é BRA alfa x adaga, hermitiano adjunto. Consequentemente, esse produto lambda estrela aqui, ele vai ser alfa x adaga vezes o beta. Olha que interessante, a gente encontra uma propriedade importantíssima, que é o seguinte, ó. A atuação do operador aqui, beta, x, alfa, complexo conjugado, que é o nosso lambda asterisco, é igual a alfa, x, adaga, beta. Então, uma propriedade importantíssima aqui, ó, que é a seguinte, beta, x, alfa, estrela, é igual a alfa, x, adaga, beta. Então, se você quiser inverter a atuação do operador x para ele atuar agora no beta, você vai ter que fazer esse tipo de transformação aqui, usando o hermitiano, né, adjunto. Certo? Essa aqui é uma propriedade importantíssima aí, né, de operador hermitiano adjunto. Né? E aí tem o caso particular. Qual é o caso particular? No caso particular em que x é igual a x adaga, né? O produto beta x alfa estrela inverte somente os estados, vai ficar alfa x beta. Né? Então, quando isso acontece, é um caso particular, né? Este operador x aqui, ele é chamado de operador hermitiano. Bom, um caso particular. E a gente vai ver que operadores hermitianos são muito importantes na física. Né? A gente vai ver depois que os seus autovalores são reais. Né? E os estados, os seus autoestados, por exemplo, são ortogonais. Né? São propriedades que a gente vai tirar posteriormente aí
e são extremamente importantes, né? Mas por enquanto eu quero que vocês fiquem com isso daqui, com tudo que a gente viu, né? De espaço vetorial, de BRA e operador, como que transforma um operador para o espaço dual, define, por exemplo, o produto interno, né? Que na próxima aula a gente vai fazer agora uma extensão de tudo isso aqui e vai levar muitas dessas propriedades aqui para uma outra ideia, né, que é tentar transformar tudo isso em matrizes, né? Você vai ver que tem algumas vantagens usando matrizes, né? Da mesma forma que você pode pensar nos estados quânticos como sendo vetores, né, no espaço euclidiano tradicional, né? A associação de estados quânticos e operadores ela também pode ser feita se utilizando de matrizes, né? Então, muito importante isso daqui, né, que a gente vai ver na próxima aula. Então, até a próxima aula, pessoal. Obrigado.